Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Medo. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não te impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. Que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. Que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. Que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo pode ser bom, serve para nos alertar. Tem função de proteger, mas pode nos ensinar. Que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Repare, se há medo de perder, é sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Se há medo da maldade, é sinal para amar. Se há medo do silêncio, é sinal para falar. Se o silêncio insistir, é sinal para cantar. Se há medo do escuro, é sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer e quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que o próprio medo tenha medo de você. Braulio Bessa, com essa linda poesia intitulada Medo, de Braulio Bessa, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridíssimos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo dos nossos corações que todos vocês nessa noite possam se encontrar em paz e que seja uma semana iluminada de muita inspiração e de muito aprendizado, que não nos deixemos vencer pelo medo, mas que possamos avançar apesar dele. Assim, com essas mensagens iniciais, nós damos início a mais um programa, hoje tratando a respeito desse próprio tema trazido por Braulio Bessa nessa linda poesia, que é o medo. Então estaremos, na verdade, tratando um capítulo do livro Leis Morais da Vida, da veneranda Joana de Ângeles, cujo título é Considerando o Medo. Aqui ela vai fazer umas reflexões importantes a respeito do medo, mas um medo diferente. Não medo do qual todos nós somos dotados instintivamente e que nos confere uma segurança para a nossa própria subsistência, sobrevivência. Não fosse esse medo instintivo, basilar que existe em nós, há muito tempo a humanidade já teria se extinto. Então, esse medo que nos acompanha desde os primórdios e que às vezes em mais tenra idade já se dá, já se anuncia, já se manifesta, denota um princípio e um sentimento que é próprio da natureza humana e também presente em outros seres vivos, que confere essa preservação da vida. Mas aqui nós vamos estar tratando a respeito de um outro tipo de medo. Um medo que obstaculariza toda e qualquer forma
de progresso, de avanço, que nos impede de desenvolvermos roteiros de aprendizagem ou de termos possibilidades e perspectivas de crescimento. Nesse sentido, nós vamos observar nessa mensagem muito profunda de Joana, em que ela coloca, logo de início, a seguinte questão: coisa alguma se te afigure apavoradora. A vida são as experiências, vitoriosas ou não, que te ensejam aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Aqui ela já nos anuncia que viver é estar em contato constante com a possibilidade de sermos enriquecidos pelas experiências, que podem ser ditosas ou não, que podem ser vitoriosas ou que possam vir acompanhada de inúmeras derrotas. Não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento, ante os acometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbação e receio injustificado. Quando tememos algo, deixamo-nos dominar por forças desconhecidas da personalidade, que instalam lamentáveis processos de distonia nervosa, avançando para o desarranjo mental. Aqui a gente poderia dizer, pelas descrições dela, que é quase como quando nós somos quase que tocados, impelidos por uma síndrome ou um efeito, uma sensação de pânico. Quando nós nos deixamos tomar por esse tipo de medo, fatalmente nós vamos ter a nossa consciência, a nossa capacidade de pensar sequestrada por essas emoções desgovernadas. Aqui ela nos chama a atenção para que possamos exercitar o equilíbrio, não deixando que esse tipo de sentimento possa roubar o nosso discernimento. E mais adiante ela complementa: os acontecimentos são conforme ocorrem e, como tal, devem ser enfrentados. Aqui nós podemos presumir que ela fala a respeito de que algumas coisas encontram-se dentro de programações próprias e que têm o seu curso natural e que nós devemos lançar mão da nossa coragem e enfrentá-las. O medo avulta os contornos dos fatos, tornando-os falsos e exagerando-lhes a significação. Um exemplo interessante a respeito disso, que todos nós, um dia criança, já passamos por isso. Toda criança tem medo do escuro e fantasia muito a respeito do escuro. E é muito comum a gente ouvir relato das crianças, por exemplo, que dotadas de medo, envolvidas por medo, observavam no escuro do quarto determinadas formas, as quais ela atribuía como se fosse o vulto de um monstro ou um ser talvez espiritual, quando na verdade não se passava da resta de um brinquedo ou de um ursinho sentado na cadeira. Isso mostra que às vezes o medo, como Joana coloca, é um exemplo muito pueril, muito simples, mas para a gente mostrar que ele altera os contornos dos fatos. Ele distorce a realidade, fazendo-nos imaginar aspectos e situações que de fato não são reais, fazendo com que, nas palavras dela, exageremos a sua significação. Predispõe mal, desgasta as forças e conduz a situação prejudicial sob qualquer aspecto se considere. O que se teme raramente ocorre como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores até quando não são solicitadas. O medo invalida a ação benéfica da prece, esparze pessimismo, precipita em abismos. Quando nós nos deixamos dominar por esse tipo de medo, até o socorro que poderia nos chegar, eles são impedidos ou não são bem aproveitados por conta desse esse estado de perturbação interna, que dificulta até a captação dessas boas vibrações, dessas energias salutares e positivas que chegam do alto. Seguindo, ela nos diz:
Um fato examinado sob a constrição do medo descaracteriza-se, um conceito soa falso, um socorro não a atinge com segurança. A pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz, torna-se difícil de ser ajudada e contamina, muitas vezes, outras menos robustas na convicção interna, desesperando-as também. Aqui é um efeito cascata. Mas antes, ela coloca um aspecto interessante. A pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz. Sob a circunstância do medo, a gente pode se manter numa posição de defesa, que isso é bem instintual, e às vezes agredir. Quantos relatos nós não temos escutado de pessoas que estavam em situação que aparentava perigo e o fato de chegar um socorro, ela acabou se armando ou quase gerou uma tragédia ou até foi a vias de fato no intuito de se defender. Tem um princípio interessante, até apresentado pelos bombeiros, quando uma pessoa está se afogando e ela está completamente envolvida no estado de pânico, pelo medo de morrer, obviamente, e que uma pessoa despreparada que vai socorrer alguém que está se afogando tem que ter cuidado, porque nesse desespero ela pode, sem querer, causar uma asfixia ou dificultar o socorro, e aí as duas pessoas podem acabar sucumbindo e aí se afogando. Então existe toda uma técnica, né, de socorrer a pessoa por trás, porque aí é o tempo também de acalmar e ela perceber que ela está sendo conduzida para uma situação de segurança, o que dá tempo também dela ir respirando e tomando ciência da situação, não deixando desgovernar-se por completo. E aí ela segue. Antes disso, ela fala sobre a respeito do efeito cascata. As pessoas em pânico, e pode prestar atenção, é um efeito também que tem a ver um pouco com esse princípio instintivo nosso. Se a gente está num evento público e alguém demonstra uma reação de medo, de pavor e sai correndo, ou grita, todos, por efeito de rebanho, fazem a mesma coisa sem se darem conta ou estarem identificando a origem que levou aquele comportamento de medo. E nisso, um exemplo macro, né? um exemplo mais do senso comum. Mas existem aquelas pessoas que acreditam em determinadas circunstâncias ameaçadoras e que, através do seu discurso, acabam contaminando e contagiando aquelas ao redor, também gerando medo e pânico àqueles que estão mais vulneráveis. O medo pode ser comparado à sombra que altera e dificulta a visão real. Necessário combatê-lo sistemática e continuamente. Lembrando que aqui ela fala desse outro tipo de medo, não o medo que nos protege, que nos faz sermos mais prudentes. Não é esse medo ao qual Joana de Ângeles se refere, mas é esse medo desproporcional, quase ilógico, que nos rouba até a nossa própria liberdade, a nossa iniciativa, as nossas energias, porque vivemos nesse constante estado de alerta que acaba por nos desgastar as forças e as energias. Doenças, problemas, notícias, viagens, revelações e porvir, não os temas. Nunca serão conforme supões. Uma atitude calma ajuda a tomada de posição para qualquer ocorrência aguardada ou que surge inesperadamente. Não são piores umas enfermidades do que outras. Todas fazem sofrer, especialmente quando se as teme e não se encoraja a recebê-las com elevada posição de confiança em Deus. Os problemas constituem recursos de que a vida dispõe para selecionar os valores humanos e eleger os verdadeiros lutadores, discernindo-os dos falsos. As notícias trazem informes que sejam trágicos ou lenificadores. Não modificam senão a estrutura de uma realidade que se está a viver.
As viagens têm o seu fanal e recear acidentes, aguardá-los, exagerar providências, certamente não impedem que o homem seja bem ou mal sucedido. As evoluções e guerras que alcançam bons e maus estão em relação à violência do próprio homem, que, vencido pelo egoísmo, explode em agressividade, graças aos sentimentos predominantes em a sua natureza animal. Ninguém pode prever o imprevisto ou evadir-se a necessária conjuntura kármica para o acerto com as leis superiores da evolução. Aqui ela faz alguns enunciados dos aspectos que seriam comumente observados nos relatos de todos nós quando nos referimos aos medos. Quem não tem medo de um adoecimento, de ser acometido por problemas os quais acredite que não daria conta, notícias ou más notícias, principalmente nesses tempos em que somos invadidos por tantas informações que nos roubam a paz, né, e que nos insuflam medo. O medo do porvir, o medo do amanhã, o medo da violência. Muitos são os aspectos que nos impelem, nos colocam nessa posição de medo. Mas Joana nos lembra que ninguém está livre de estar diante dos imprevistos, da imprevisibilidade das coisas, de sermos pegos de surpresa, porque nós não temos um roteiro pré-estabelecido, pronto e definido, cuja nossa consciência alcança essa realidade. Mas ela faz-nos um convite ao entendimento que alguns acometimentos decorrem das necessidades kármicas de cada um, das necessidades de aprendizado de cada um, mas que devemos sim lembrar a mensagem do Cristo quando ele dizia que não haveria peso maior do que a nossa capacidade de suportar, porque se assim ocorresse, não haveria justiça divina. E como Deus é puro amor e pura justiça, não podemos acreditar que os acometimentos, os acontecimentos que possam vir bater a nossa porta seriam muito maiores do que a nossa capacidade de suportar. Mas aí ela complementa, Joana de Ângeles. Prudência, sim, é medida acautelatória e impostergável para se evitarem danos innecessários. É verdade, a prudência nos coloca numa posição de passos firmes. Isso é legítimo. Termos prudência em adotarmos determinadas posturas e condutas que possam nos salvaguardar. É diferente. E aqui ela coloca que nesse sentido, quando se age consciencialmente através da prudência para evitar danos desnecessários, isso é legítimo, é correto, é necessário. Afinal, em face do medo, deve-se considerar que o pior que pode suceder a alguém é advir a desencarnação. Se tal ocorrer, não há ainda por que temer, desde que morrer é viver. O único cuidado que convém examinar diz respeito à situação interior de cada um perante a consciência, o próximo, a vida e Deus. É estarmos em paz com a consciência, diante do próximo, da vida e de Deus, e diante de si mesmo. Em face disso, em vez do sistemático cultivo do medo, uma disposição de trabalho árduo e intimorato. Além disso, ela coloca confiança em Deus a fim de enfrentar bem e utilmente toda e qualquer coisa, fato, ocorrência ou desdita. Entrega-te ao fervor do bem e expulsa da alma as artimanhas da inferioridade espiritual. Faze luz íntima e os receios infundados baterão em retirada. Eu vou até repetir.
Faze luz íntima, e os receios infundados baterão em retirada. A responsabilidade dar-te-á motivos para preocupações, enquanto o medo minimizará as tuas probabilidades de êxito. Jesus, culminando a tarefa de construir nos tíbios corações humanos a aventura e a paz, assodado pelos famanazes da loucura em ambos os lados da vida, inocente e pulcro, não temeu nem se afligiu, ensinando como se deve ser a atitude de todos nós em relação ao que nos acontece e ao de que necessitamos para atingir a glorificação interior. Aqui nesse final, Joana de Ângeles nos lembra a conduta e a postura do Mestre nos diversos segmentos da vida. Sempre se manteve austero e sereno, especialmente nos mais importantes desafios da sua existência. Lembrando de grandes personalidades, grandes almas que transitaram na Terra, nós vimos que, apoiados em grandes ideais, em grandes certezas, numa fé robusta, enfrentaram inúmeros desafios, inclusive perigos iminentes de morte. Aqueles cristãos que enfrentaram a realidade não era só um pensamento temerário, mas era uma realidade de serem devorados pelos leões nos circos romanos. Entravam nas arenas cantando louvores a Deus, o que os fazia não temer. Era a plena consciência de que não estavam sozinhos e que Deus os ampararia, apesar daquele cenário de horror e de dor. Aqui nós estamos nos referindo a aspectos relacionados a idealizações que desencadeiam em nós manifestações de medo. E é interessante porque os estudos da neuropsicologia e da neurologia, por exemplo, nos aponta que o cérebro humano não sabe distinguir aquilo que é uma fantasia do que é realidade. Então, quando alimentamos no pensamento uma expressão de medo, o nosso organismo inteiro se prepara ou para defender-se ou para fugir. Assim nós vamos, quando usamos reiteradas vezes esses pensamentos inseguros, desproporcionais, nós vamos fazendo com que o nosso organismo vá produzindo com frequência esses hormônios e nos mantendo sempre em estado de alerta, o que, após certo tempo, promove os desgastes sutis nas fibras nervosas, nas fibras neuronais, causando também alterações nos nossos sistemas, gerando estresse, às vezes causando manifestações, quando isso se prolonga por muito tempo, alterações na fisiologia, gerando em alguns casos mais extremos problemas orgânicos sérios, como alteração dos níveis de açúcar no sangue ou doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, que quando formos assaltados pelos pensamentos de medo, analisemos friamente, busquemos a nossa consciência, a reflexão, busquemos respirar fundo 2, 3 vezes, para que possamos redobrar a nossa capacidade de discernir. E aí, naturalmente, através dos exercícios dos pensamentos, associado à respiração leve, contínua, nós vamos nos apaziguando e entendendo que esses sequestros mentais que roubam a nossa calma, eles devem ser combatidos frequentemente, como nos coloca e nos defende Joana de Ângeles, para que não percamos a paz.
Assim, nessas reflexões a respeito do medo, que possamos entender que o medo, em seu princípio basilar, instintivo, ele salvaguarda e protege esse grande patrimônio que é a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida material, corporal. Mas que quando alimentado e num efeito progressivo, que se agiganta a ponto de dominar a nossa capacidade de pensar, ele precisa ser cuidado, analisado e revisto. Lembrando sempre que as bases que nos apoiam, que nos sustentam e fortalecem, têm a ver com a fé. Mas fé não cai do alto, é um exercício contínuo, um diálogo constante conosco e com o alto, buscando entender e nos conectar com essa amorosidade divina, com essa paternidade divina que não nos abandona. Porque assim nós vamos abastecendo os nossos corações, fortalecendo as fibras da fé. E aí, nesses momentos eventuais e pontuais, em que o medo possa tentar nos dominar, nós daremos um salto de evolução, superando esses medos que nos dominam a alma. Confiemos no Pai, confiemos nas palavras tranquilizadoras e consoladoras do Mestre Jesus, entendendo que não há dor que seja maior do que a nossa capacidade de suportar e não existe obstáculo, dificuldade que não venha na nossa direção nos ensinar algo muito profundo sobre nós mesmos, sobre nossa forma de nos posicionar diante da vida, diante dos seres que compartilham conosco a nossa existência e também com o Pai. Agradeço mais uma vez a paciência e a atenção de todos vocês e que nesses momentos em que todos somos eventualmente visitados pela dor e pelo medo, que entendamos que por trás desse aparente caos existe uma ordem divina, porque nós estamos aqui a esmo, jogados, sozinhos, solitários. Existe a mão misericordiosa e bondosa do Pai. Confiemos. Desejo então que todos possam ter um restinho de noite, de muita paz, de muita harmonia, e que esse resto de semana seja também de muita luz, muito bem aproveitado, porque todas as lições que a vida venha nos oferecer deverão sim ser degustadas e bem aproveitadas, porque serão sempre lições importantes para a alma. Grata, como sempre, por essa companhia maravilhosa, fazendo sempre o nosso convite semanal para entrar no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita, visitar também a página do Facebook e também o site da Rádio Brasil Espírita. Lá temos enquetes, músicas, os diversos programas, o Evangelho no início do dia, da jornada. Temos poesias comentadas, temos infinitas possibilidades de nos enriquecer e engrandecer a nossa alma, dando robustez para que possamos enfrentar então os desafios que se sucedem nessa jornada maravilhosa que a vida nos possibilita. Gratidão mais uma vez por tudo e que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração de todos, uma semana maravilhosa e muita paz.